compartilhar aqui o livro com vocês. Aqui, beleza. Pessoal, então, estou compartilhando aqui o livro com vocês. Qualquer dúvida, é só vocês falarem no microfone. Qualquer coisa, vocês falam também no chat. Enfim, tá? Fiquem aí à vontade para vocês se comunicarem, caso vocês queiram ou caso vocês precisem, tá? Na nossa última aula, a gente estava falando uma questão envolvendo o processo da origem da formação dos solos. Queria lembrar vocês, então, que os solos, eles são uma combinação química e física de diversos elementos, né? Como, por exemplo, uma rocha-mãe, que deu origem ao solo, né? Além de água, ar, humus, né? Que seria basicamente os resíduos vegetais e animais. Existem dois fatores que têm total interferência na formação dos solos, diria mais, dois grupos de fatores, né? Que são aí, então, os endodinâmicos, lembrando que endo significa dentro, né? Então, um fator endodinâmico são as rochas mães, que dão origem aos solos, e temos também o fator exodinâmico, lembrando que exo significa fora, então são aqueles fatores que influenciam do lado de fora, tipo, por exemplo, os agentes externos, tá? E nesse caso, o clima e o relevo, eles têm total influência justamente porque eles fazem variar a temperatura, faz ter mais chuva, menos chuva, enfim. Analisamos essa imagem, contei para vocês que é uma imagem de uma importância interessante, justamente pelo fato dela mostrar aí a profundidade do solo e o tipo de vegetação, conforme varia a temperatura e a quantidade de chuvas, né? Falei também um pouquinho aí sobre a questão dos diferentes climas com os diferentes tipos de solo, porque é óbvio, né, pessoal? Você tem climas diferentes, então você vai acabar tendo aí, a partir de climas diferentes, você vai acabar tendo, então, solos completamente diferentes, né? O solo de um clima equatorial não tem nada a ver com um solo de clima semiárido, né? Que também é diferente de um solo de clima tropical, que por sua vez também é diferente do que um solo de clima polar. Então, diferentes climas são responsáveis por diferentes tipos de solo, beleza? E aí, então, aqui nós chegamos no chamado perfil do solo, né? Perfil do solo. Eu acho que eu cheguei a começar o perfil com vocês, pessoal. Eu cheguei a iniciar o perfil ou não? Ou eu só falei sobre a parte da introdução? Começamos o perfil? Eu falei sobre o horizonte O. Dá uma respondida para mim, por favor, se a gente já começou o perfil dos solos, só para eu saber. Falou sim, Bruno. Começou sim. Começamos, né? Maravilha, então perfeito. Muito obrigado aí, quem deu a resposta para mim aí, agradeço. Então, só lembrando vocês, pessoal, que perfil do solo, né? É quando você olha essa figurinha aí do lado direito, é como se você pegasse o solo, arrancasse ele do chão para observar o que tem dentro, né? E quando a gente fala sobre as camadas do solo, eu estou falando sobre os horizontes do solo, né? Ou seja, os horizontes são as camadas, né? Então, como vocês sabem, nós temos aí, basicamente falando, né, 4 grandes camadas, fora a rocha-mãe, né? 4 grandes camadas, nós temos aí, então, 4 grandes perfis do solo, né? O horizonte O, A, B e C, além, é claro, da rocha-mãe, que também é muito importante. E agora, pessoal, nós vamos aí, então, dar uma... Beleza, Pedro, valeu. Nós vamos dar uma caracterizada geral em cada um dos perfis do solo, né? O horizonte O, nós já conversamos, mas somente para dar uma relembrada, né? O horizonte O é O de orgânico, né? E ele corresponde a aproximadamente 20% do solo, podendo variar de um clima, né, mais chuvoso e mais quente para um clima mais seco, aproximadamente 20% do solo. Nessa parte do solo, pessoal, ele é formado principalmente por matéria orgânica, tá? Matéria orgânica, que seriam restos de animais e vegetais, né? Que estão ali, que caíram sobre a superfície, né? Então, a maior parte do horizonte O, ele é matéria orgânica, tá certo? O horizonte O, ele é dividido em O1 e O2. O que diferencia um do outro, vocês já sabem, é que no O1 a matéria orgânica é perceptível, você consegue enxergar, né? Você visualiza ela, é tipo aquela folha que você vê sobre o solo.
E no O2, você não visualiza mais a matéria orgânica, porque ela já está dentro do solo, ela já foi soterrada aí, pelos agentes naturais, tá? Esse solo, o horizonte O, né, a gente encontra ele mais desenvolvido principalmente em florestas, né, tipo aquelas florestas densas, né, florestas tropicais, né, como por exemplo a Mata Atlântica, né, também em florestas equatoriais, como por exemplo a floresta amazônica, né. Então nós temos aí o horizonte O se desenvolvendo, onde nós temos uma grande abundância de matéria orgânica, tá certo? Uma comparação. Se você pegar o horizonte O, né, lá do semiárido, por exemplo, que é ali no Nordeste, onde a gente tem aquele clima mais seco e mais quente, ali no Nordeste o horizonte O é bem rasinho, muito rasinho mesmo. Por quê? Porque ali você tem pouca matéria orgânica para decompor no solo, você tem um clima muito extremo, uma vez que a temperatura é muito alta, chove muito pouco, né? Então, nesse caso, o solo é muito raso mesmo, inclusive o horizonte O, tá? Continuando. Agora, pessoal, nós vamos para o horizonte A. Horizonte A, beleza? O que você tem que saber de mais importante do horizonte A? O seguinte. Bom, o horizonte A é aquele, numa escalinha de cima para baixo, ele é o segundo horizonte, né? E eu diria para vocês que, numa escala de importância, provavelmente esse seria o horizonte mais importante do solo. Por quê? Porque é justamente nesse horizonte que está a maior parte da fertilidade do solo, tá? É aqui que a gente encontra a maior parte da fertilidade do solo. Ah, Bruno, então o horizonte O não é o horizonte fértil? É claro que é. Ele é rico em matéria orgânica, então é claro que ele é fértil. Mas onde que as raízes das árvores elas descem para poder tirar então aí os minerais, os compostos, para poder então se desenvolver? Elas vão para o horizonte A, elas buscam a fertilidade do horizonte A, né? Então ele é um horizonte muito importante, né? Porque ele está ali abaixo do horizonte O, que é o que a gente basicamente visualiza a olho nu, né? Mas ele tem uma grande importância pelo fato dele ter ali basicamente grande parte da fertilidade do solo, tá? Grande parte. Não é toda ela, obviamente, mas grande parte está no horizonte A. Bom, pessoal, o horizonte A ele é composto por matéria orgânica e minerais, né? Então, nós ainda encontramos ali matéria orgânica, mas também nós encontramos ali muitos minerais, por isso que esse solo tem a sua fertilidade, né? E de acordo com o seu livro, né, ele tem três divisões, A1, A2 e A3, tá? Na divisão A1, pessoal, essa é a parte mais escura do solo, tá bom? E tem a presença da matéria orgânica umificada, tá? A matéria orgânica umificada aí, então, pessoal, é aquela matéria orgânica em decomposição que vai fazer o humus, tá? Essa é a matéria orgânica que a gente encontra ali também. Então, essa matéria orgânica chega até o horizonte A e ela também vai se decompondo ao longo dos anos, né? Na verdade, a matéria orgânica vai sempre se renovando em cima do solo. Imagina, por exemplo, uma floresta como a Mata Atlântica, por exemplo. Quantas folhas não caem todos os dias? Quantos animais não morrem ali todos os dias? Quantas árvores, né, não perdem galhos? Então, essa chamada serrapilhagem, né, que esse é o termo correto. Quando você vê um local cheio de folhas e gravetos, aquilo ali é uma serrapilhagem, tá? Então, quando você olha toda aquela serrapilhagem, aquilo ali é muito rico, né? É matéria orgânica pura. E aquilo ali vai caindo sobre o solo e vai chegando nas camadas inferiores, inclusive no horizonte A, né? Então ali a parte A1, que é a parte mais superficial, é onde a gente tem então ali o solo mais escuro, né? E também é onde a gente tem a presença da matéria orgânica umificada, ou seja, dessa matéria orgânica já se transformando aí em humus, tá? Nós temos a camada A2, e essa camada ela apresenta uma grande concentração mineral, tá? Uma grande concentração mineral. Principalmente os mais resistentes, né? Que são aqueles minerais que demoram mais tempo para se decompor. Então, a camada A2 é uma concentração de minerais que a gente encontra ali, basicamente. E na camada A3, pessoal, a gente tem o limite entre o horizonte A e o horizonte B.
é aquela camada fronteiriça, sabe? Que fica entre uma e outra. Então, aonde termina o horizonte A e começa o horizonte B? É justamente aí que está a camada A3, beleza? É a camada não A3, voltando a falar sobre o horizonte A de forma geral. O horizonte A é a camada onde ocorre a eluviação ou lixiviação. Caracteriza-se por intensa atividade biológica, desculpa, e presença de raízes vegetais. Bom, vamos lá. Vamos abrir uma caixa de diálogo aqui para ver o significado das palavras. Então, lixiviação, processo que sofrem as rochas e solos ao serem lavados pela água da chuva. Já explico o que é isso, tá? Eluviação, movimento de soluções em suspensão de cima para baixo em solos quando há o excesso de chuvas. Maravilha. Então, vamos explicar o que é essa tal de lixiviação e eluviação. Essa parte, pessoal, ela é bem importante e vocês vão lembrar dessa explicação, espero eu pelo menos, no ano que vem, quando nós estivermos vendo solos do Brasil, vocês vão ver que isso vai ser basicamente a explicação de solos do Brasil por conta de uma característica muito marcante, tá? Vamos lá, então. Você tem um processo natural que ele é chamado de lixiviação, tá? A lixiviação, pessoal, e vamos lembrar que esse é um termo bem técnico, né? Então é legal a gente saber o seu significado. A lixiviação, ela atua, então, como se a gente tivesse uma lixa. Daí vem o nome, lixiviação, tá? E o que acontece? É como se a água da chuva, tá? A água da chuva batesse sobre o solo, tá? Sobre o solo. E conforme essa água da chuva vai batendo, é como se ela fosse lixando o solo, entendeu? É como se ela fosse lixando o solo gradativamente. Chuva após chuva, ela vai lixando aquele solo. Na verdade, ela vai lixiviando, né? Mas para você entender, é como se fosse uma lixa, tá? Ela vai ali, dando aquela lixada no solo, né? Beleza. Conforme a água da chuva vai passando, pessoal, ela gera atrito com o solo, né? E esse atrito vai causando o seu desgaste, vai causando ali uma certa erosão. E conforme a água da chuva bate sobre o solo, pessoal, então ele vai tirando as camadas superiores. A primeira camada que a lixiviação leva embora é a camada orgânica, que obviamente é a camada superior à primeira camada do solo, né? No entanto, conforme a lixiviação vai se acentuando, ela vai chegando no horizonte A. E ao retirar o horizonte A, junto com o horizonte O, que já foi embora há muito tempo, a lixiviação, ela tira a fertilidade do solo. Tira a fertilidade do solo. Por quê? Porque ela basicamente está tirando os horizontes mais férteis do solo. Ela está como se fosse lixando os horizontes mais férteis, que no caso é o horizonte O e o horizonte A. Então, pessoal, um solo que sofreu lixiviação é um solo que sofreu um grande desgaste pela ação da água da chuva, como se ela fosse, literalmente falando, né, lixando o solo, tirando os horizontes, né, os primeiros horizontes, o horizonte O e o horizonte A, né, vai lixiviando o solo, levando os horizontes embora, e a partir disso, então, vem um processo chamado, a partir desse processo chamado lixiviação, a gente tem então um solo com uma grande perda de fertilidade. Esse solo fica improdutivo, esse solo fica difícil de ser plantado, esse solo fica difícil de ser trabalhado. Ele não se torna um solo estéril, tá? O que significa isso? Ele não se torna um solo que você nunca mais vai poder plantar. Não é isso que acontece, tá? Mas quanto mais lixiviação um solo sofre, menor é a quantidade de nutrientes que ele tem, menor é a quantidade de matéria orgânica e minerais, consequentemente, menor será a quantidade, menor será a fertilidade do solo dentro deste processo. Então, a gente pode falar, pessoal, que um solo que sofreu muita lixiviação é um solo que foi desgastado, que foi muito desgastado pela ação da água da chuva, e um solo que sofreu muita lixiviação é um solo que apresenta baixa fertilidade. Esse é o padrão de solos no Brasil. Um solo que sofreu muita lixiviação e que, consequentemente, perdeu grande parte da sua fertilidade, certo? Tudo bem?
Pessoal, até este ponto, até aqui, alguma dúvida sobre o que é lixiviação, como que ela age, até esse ponto, alguma dúvida? Dúvida sobre lixiviação, tudo bem? Deu para entender como o processo ocorre? Bruno, Pode falar. então a lixiviação, ela é o desgaste no solo causado pela água da chuva? Exatamente. É o desgaste das camadas dos horizontes superiores, né? Principalmente o horizonte O e o horizonte A. É exatamente isso. Aí a água da chuva desgasta o solo, tira esses horizontes mais férteis e com isso o solo ele perde a sua fertilidade. Tá bom, obrigada. Nada. Mais alguma Bruno, dúvida? Pode falar, tô ouvindo. eu poderia considerar a lixiviação como um tipo de erosão? Sim, com certeza. A gente pode falar que a lixiviação é uma erosão, com certeza. No entanto, a lixiviação ela é uma erosão concentrada em retirar os horizontes. É diferente, por exemplo, quando você pensa numa erosão, vou usar né, se você não fizer a associação daquilo que eu falar, você me fala que eu vou mostrar uma foto, tá? A gente pode falar que a lixiviação, sim, é um processo erosivo, mas ela é diferente, por exemplo, daquele processo erosivo chamado vossoroca. Você já viu uma imagem de uma vossoroca? Não que eu me lembre. Não que você se lembre. Então, vamos lá. Já que você não viu a imagem da vossoroca, então vamos aqui mostrar para você. Essa imagem aqui que você está vendo, ó, isso aqui é uma vossoroca. O que é uma vossoroca? A vossoroca é uma grande erosão no solo, tá? É uma grande erosão. Aqui nesse caso, por exemplo, esse solo já sofreu a lixiviação, já sofreu, só que o processo erosivo foi muito mais intenso. Foi tão intenso que ele levou grandes partes do solo, não somente o horizonte O e o horizonte A, mas grandes partes do solo foram levadas embora num gigantesco processo erosivo. E essa erosão a gente chama de vossoroca, tá? Então isso aqui é quando você literalmente tira aí grandes pedaços de solo, né? Dá só uma olhada nessa vossoroca aqui, ó, gigante, podendo chegar nessas casas aqui, por sinal. Então, quando você tem uma erosão no solo, você tem um processo chamado de vossoroca. No entanto, aproveitando a sua pergunta, a lixiviação, sim, ela pode ser considerada uma erosão, mas só para você saber que ela não chega nesse nível, entendeu? Isso aqui é um processo erosivo muito mais intenso. Isso aqui é um processo erosivo né, aonde o solo, além de perder os horizontes O e A, ele acabou perdendo aí toda a sua estrutura e foi levado embora por uma vossoroca. Mas sim, ele é um processo erosivo, só que ele não chega a ser um processo erosivo tão grande quanto uma vossoroca, igual você está vendo. No entanto, toda vossoroca começou com uma lixiviação, tá? Só para você saber. Toda vossoroca já teve o seu solo ali lixiviado, então toda vossoroca já passou por isso. Mas é uma erosão muito menor do que essa que você está observando. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, Bruno, valeu. Beleza. Pessoal, qualquer coisa, me chamem, falem no chat, conversem comigo, tá? Para que eu possa esclarecer as dúvidas de vocês. Então, pessoal, eu falei que isso aqui é importante porque o solo do Brasil é um solo que sofreu muita lixiviação. É um solo muito antigo, né? O terreno do território brasileiro ele é muito antigo, já está aqui há bilhões de anos, né? Então, é um solo que já sofreu muita lixiviação, tá certo? Uma outra consideração importante. Quanto mais cobertura vegetal o solo tiver, pessoal, né, quanto menos desmatamento o solo sofrer, menos intenso é o processo de lixiviação, ou seja, mais suave ele fica, né? Mais demorado ele acontece num ritmo muito mais lento e o solo dá tempo de se renovar. No entanto, um solo com cobertura vegetal também pode sofrer lixiviação, mas é muito mais difícil e ela é muito menos intensa. Agora, um solo que não tem cobertura vegetal, ele é um solo, então, que ficou totalmente exposto. Aí, pessoal, é uma festa para acontecer a lixiviação e depois, consequentemente, uma erosão maior que pode levar a uma vossoroca. Só lembrando que vossoroca, que é essa erosão gigante que vocês viram nas imagens, não é porque tem lixiviação que vira vossoroca, não é isso, tá?
Às vezes você tem a lixiviação, o solo está exposto, perdeu fertilidade, mas o solo continua lá. Numa vossoroca, um processo erosivo muito forte, né? Um processo erosivo muito intenso. Então, não imagina vocês que a lixiviação leva aquilo, tá? Aquilo ali é uma outra coisa, é uma outra situação. Beleza? Pessoal, horizonte A, ficou alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Qualquer coisa, como vocês sabem, me chamem aqui para perguntar, tá bom? Vamos para o horizonte B. Olha só, o horizonte B aqui, logo abaixo do horizonte A, né? O que é o horizonte B, pessoal? O horizonte B, ele apresenta uma menor quantidade de matéria orgânica, né? Então, se você comparar com o horizonte O e o horizonte A, o horizonte B tem pouca matéria orgânica. Por isso que o horizonte B não é tão fértil assim, beleza? Ali no horizonte B, pessoal, a gente também encontra muita argila, tá? Muita argila, que é aí o resultado do processo de formação do solo. Junto com a argila, a gente encontra alguns minerais, como, por exemplo, o ferro, o quartzo e o alumínio, tá? Então, como vocês podem notar, no horizonte B, o solo ele está meio cru ainda, né? Porque imagina comigo o seguinte: esse solo aqui, ó, que é a rocha, esse solo aqui, essa parte do solo, na verdade, né, que é a rocha-mãe, essa parte do solo não se formou ainda, né? Ela não se formou, ela ainda está em formação. O horizonte C, o solo está um pouquinho mais formado, no horizonte B, um pouquinho mais, no A, mais ainda, e o horizonte O é o horizonte orgânico com o solo bem formado, bem desenvolvido, né? Mas tecnicamente falando, pessoal, até o horizonte C, tudo é solo, tá? Tudo é solo. São estágios diferentes, são camadas diferentes do solo. Então, no horizonte B, pessoal, esse solo aí, ele não está bem formado ainda. Então, você encontra ali pouca matéria orgânica, você encontra muita argila e você encontra também alguns compostos minerais, como o ferro, o quartzo e o alumínio, tá? Então, isso aí está propiciando o processo de formação do solo. Ele tem uma cor amarelada ou vermelha, pode ser dividida em três. B1 é o limite entre o A e o B. É como se fosse ali o A3, né? Então, ali fica na divisão. O B2, pessoal, é a área de acúmulo de seus componentes. Então, é na parte B do meio ali, né? Onde você vai ter um acúmulo de componentes, como, por exemplo, a argila, que eu citei para vocês, e alguns minerais, como o ferro, o quartzo e o alumínio, tá bom? E a camada B3, novamente, é uma camada que faz aí uma divisão com o horizonte C, né? E é nesse horizonte que se dá a iluviação. Vamos ver o que é iluviação para explicar para vocês, ó. Então, olha a definição do livro. Iluviação: processo que resulta no aparecimento de um horizonte compacto, ou seja, bem estreitinho, pois recebe as partículas, né, coloides, é, recebe as partículas, coloides não se cristalizam e se difundem lentamente, e soluções que vêm de camadas superiores. Então, pessoal, a iluviação é como se fosse uma espécie de depósito, tá? De depósito, aonde as camadas de cima vão depositando nessa camadinha de baixo aquilo que ela tem ainda para formar, né, em relação ao solo. Então, tipo assim, ali você encontra esses coloides. Coloides é como se fossem pedaços de rochas, tá? É como se fossem restos da rocha-mãe que sobraram no horizonte B. Então, na iluviação, esses componentes ficam ali, né, no finalzinho dessa camada, no B3, né? Eles vão sendo decompostos ali no B3, porque basicamente essa já vai ser a fronteira com o horizonte C, aonde você encontra muito mais rocha, por exemplo, ainda no processo de formação. Então é como se o horizonte B fosse uma decantação, entendeu? Aí ali no fundinho do horizonte B fica aquele resto, né, digamos assim, da formação do solo, que ainda vai ser processado e futuramente isso pode virar, né, um B2, um B1, até o horizonte A. Porque vocês sabem que o solo, eles continuam a ser formados continuamente, pessoal. É continuamente a formação dos solos. Eles ficam mais profundos quanto mais tempo se passa e quanto melhor o clima e o relevo, né? Porque, por exemplo, um solo de um deserto pode ter bilhões de anos, vai ser um solo raso, sem matéria orgânica, né? Mas o solo, por exemplo, de uma floresta tropical, ele está se renovando constantemente, né? Ele está se formando constantemente.
Tudo bem, pessoal, que é natural o planeta perder solo, tá? Então, por exemplo, depois de uma grande chuva, mesmo que seja na floresta amazônica, que tem muita árvore, por exemplo, é normal que uma parte do solo tenha se desprendido e caiu, por exemplo, dentro do rio. É normal. É um processo natural. O problema é quando vem o ser humano e potencializa isso numa escala absurda, né? E aí faz aquele processo que causa o assoreamento, né? Que é o acúmulo de sedimentos no fundo do rio. Então, essa renovação de solo, ela é natural, tá? Isso aí acontece na natureza. O problema é quando vem o ser humano, faz o desmatamento e aí deixa se perder solos bons, solos férteis, produtivos, que acabam se perdendo aí por meio do impacto ambiental, tá? Chegamos no horizonte C, pessoal, que é esse horizonte aqui que você está vendo. Bruno, Bem, oi, pode falar. eu tenho duas dúvidas. Vamos lá, então. Você Vamos pode esclarecer explicar as de duas. novo a iluviação? Posso, claro. Você quer tirar essa primeira e depois tira a segunda? Pode ser. Pode ser? Vamos lá, então. O que então é iluviação? A iluviação é como se fosse um processo de decantação, tá? Imagina então que no horizonte B você tenha várias coisas ali dentro. Você tem argila, você tem minerais, você tem ali alguns pedaços de rocha que ainda não se consolidaram, né? Que estão ali se desfazendo ainda. Então, dentro do horizonte B, é como se fosse uma espécie de degradê, né? A parte de cima parece mais com o horizonte A, porque já está mais formado o solo, e a parte de baixo parece mais com o horizonte B, com o horizonte C, porque é onde você encontra ainda um solo muito jovem e um solo que ainda está em formação, né? Então, na iluviação, é como se você pegasse todos aqueles detritos, aquelas partículas mais pesadas, que a gente chama de coloide, tá? Pegasse esses pedaços de rochas que sobraram e eles ficassem acumulados no fundo dessa camada, tá? No fundo dessa camada. E aí eles ficam ali, então, bem pressionados, porque a partir dessa pressão, eles vão ser, ao longo dos anos, tá? E são aí milhares de anos, beleza? Eles vão sendo ali, então, dissolvidos, né? Eles vão sendo ali, então, quebrados, transformados, e aí eles podem, então, novamente se integrar ao solo, e é como se o solo fosse subindo, entendeu? É como se ele fosse subindo. O horizonte O se renova sempre, né? Então é como se o solo fosse subindo. Aí, nesse processo de formação, na partezinha de baixo do horizonte B, se acumulam, então, esses sedimentos maiores, esses coloides, pedaços de rochas que ainda não foram intemperizados, ainda não foram, entre aspas, tá? Dissolvidos e viraram o solo propriamente dito. Tipo aquele solo terra, sabe? Você pega na mão, assim, ele esfarela. É como se a gente encontrasse ali várias pedrinhas nessa decantação do horizonte B. É um processo natural, tá? O solo faz isso sozinho, mas ele joga para baixo essas, vamos chamar assim, esses restos que ainda não foram decompostos. Tudo bem? Ficou claro para você? Deu para entender bem? Quer que eu explique novamente? Qualquer coisa é só falar, Gabi. Eu entendi. Tá. E a outra dúvida é que a lixiviação, ela fica assim, em cima na base assim do solo, onde vai começar o horizonte O, ou ele fica dentro do horizonte A? Boa pergunta, muito boa pergunta. Pedro, depois que eu expliquei para a Gabi a segunda vez, deu para pegar a explicação? Quer que eu explique novamente? Qualquer coisa você fala aqui no chat, que eu vi que você mandou a pergunta sobre a iluviação, mas aí eu vi que era igual a Gabi. Beleza, maravilha. Gabi, muito boa sua pergunta. Na verdade, a lixiviação, ela é aquele processo que age como se fosse uma lixa, igual eu falei, né? O horizonte O, ele é o horizonte que mais rápido se perde numa lixiviação, porque como ele está logo na superfície, então na primeira grande chuva, ele é levado embora. Só que a lixiviação ela é muito mais intensa no horizonte A, principalmente pelo fato aliás, não é que ela é mais intensa, ela é mais perigosa no horizonte A pelo fato desse horizonte ser muito fértil, né? Então, é assim, o horizonte O já foi embora na lixiviação, já foi embora. Mas no horizonte A é onde o solo perde a maior parte da sua fertilidade. Então, a lixiviação também ocorre no horizonte O, tá? Na verdade, a lixiviação, ela se inicia no horizonte O,
e depois ela chega no horizonte A, aonde você tira esse horizonte, lembrando que é um processo de muitos e muitos anos, não é na primeira chuva que tudo vai embora, né? E aí, então, você vai tirando, né, aos pouquinhos esses nutrientes, tirando aos pouquinhos essa camada, e com isso você leva a fertilidade do solo embora. Mas ela começa no horizonte O, beleza? A primeira camada afetada pela lixiviação é o horizonte O. Depois ela chega no horizonte A, aonde leva embora a fertilidade do solo. Porque se a lixiviação fica só no horizonte O, esse processo de renovação é rápido e o solo manteve a fertilidade. Mas uma vez que o horizonte O já foi embora e a lixiviação levou embora o horizonte A, o solo perde muito a sua fertilidade. Então, sim, ele começa no O e depois chega no A. Beleza, Gabi? Tá bom, obrigada. Nada. Qualquer coisa, pessoal, me chamem aí para tirar as dúvidas, tá bom? Chegamos no horizonte C, pessoal. O horizonte C é a camada onde o material não é solidificado, né? Então, não é aquela rocha bruta, né? Aquela rocha como se fosse, né, um grande rochedo, né? Não é essa camada, essa é a camada de baixo, mas é uma camada onde você vai encontrar grandes pedaços de rocha que ainda estão se formando no solo, tá? Formada especialmente de minerais e rochas fragmentadas, né? Ou seja, as rochas estão quebradas no horizonte C, mas elas estão presentes. Essa camada recebe pouca influência dos processos formadores do solo, ou seja, aqueles agentes externos que atuam ali, né, a chuva, o vento, a temperatura, manda pouco no horizonte C. E mais é um processo de decomposição da rocha mesmo, pessoal, uma vez que essa rocha vai ao longo dos anos se fragmentando, ao longo dos anos ela vai se quebrando e aí sim ela vai dando origem ao solo. Para você ter uma noção de como o processo é lento, para você formar 1 centímetro, né, para você formar 1 centímetro de solo fértil, então não só um solo qualquer, solo fértil. Para você formar 1 centímetro de solo fértil, são aproximadamente necessários 2.000 anos. 2.000 anos para você fazer 1 centímetro de solo fértil. Então, por isso que a lixiviação é tão problemática, entendeu? Porque para você recuperar a fertilidade do solo, demora muito, né? Então, nesse caso, o horizonte C, ele basicamente está ali bem no centro, né, bem no interior da crosta, então ele praticamente não é atingido pelos agentes externos, e ele é aquela camada onde a rocha começa a ser solo, beleza? Essa é a principal característica. A rocha mãe, ela começa a ser solo. Então você encontra ali grandes blocos de rocha, mas você já começa a encontrar aquela, vou chamar de areia, tá? Mas não tem que ser areia, não tem que ser areia de praia. Eu quero falar areia de sedimento, tá? Você encontra pedaços de rocha, né? E no meio deles você encontra vários e vários sedimentos até que eles vão ficando em cada vez mais quantidade. Exatamente como a figura aqui mostra, né? Na parte de baixo ficam então ainda aquelas rochas maiores que estão sendo processadas, né, que são decompostas, e na parte de cima a gente encontra os pedaços menores, né, que vão ser aquelas rochas que já foram aí intemperizadas, aquelas rochas que já foram aí decompostas para que esse solo seja de fato feito, né. E por fim, pessoal, e não menos importante, nós temos o horizonte R, né? O horizonte R é muito fácil, é simplesmente aonde se encontra a rocha-mãe, né? Simples assim, é uma camada rochosa, né? Aonde você encontra a rocha-mãe que deu origem àquele solo. Pode ser uma rocha magmática, uma rocha metamórfica, uma rocha sedimentar, enfim, qualquer tipo de rocha, porque diferentes tipos de rocha vão dar diferentes tipos de solo, tá? Muda-se o tipo de rocha, muda-se o tipo de solo. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Até aqui ficou alguma dúvida? Bruno, Pois não? eu não entendi. Aqui no texto está falando que a camada C recebe pouca influência dos processos formadores do solo. Como Uhum. assim? Quais processos? São assim, quais são os principais agentes que ocorrem para formar o solo? São os agentes externos, certo? Chuva, vento, variação de temperatura,
tudo isso interfere muito na formação do solo. Então, esses são os principais agentes formadores, né? Aqueles que realmente vão ajudar no processo de formação do solo. Como o horizonte C é uma camada profunda, que está a vários e vários metros de profundidade, dificilmente ele sofre a ação de algum desses agentes, como, por exemplo, dificilmente a água chega até ele, dificilmente a temperatura varia muito a ponto de atingir essa camada. Então, quando a gente fala sobre os agentes formadores, a gente está falando principalmente sobre os agentes externos, que no final das contas é aquilo que vão causar, então, esse intemperismo, esse desgaste, que vão causar os sedimentos, e esses sedimentos vão dar origem ao solo, tá? Então, quando ele fala do processos formadores, ele está falando aí basicamente dos agentes externos, que atuam mais na superfície e não conseguem chegar muito nas camadas mais profundas. Tudo bem? Entendi, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Hoje vocês estão perguntando bastante. Isso é muito bom, porque dúvidas sempre ajudam a esclarecer vários pontos de vista, né? Ô, Bruno, Oi? o horizonte R é a rocha-mãe? A rocha-mãe, exatamente. É a rocha-mãe, ela ainda não foi intemperizada, né? Ela ainda não foi... ela não tá virando... Ela ainda não virou um solo, né? No máximo, ela tem algumas fendas, algumas rachaduras, mas não é ainda aquele solo terra que você pega na mão e esfarela, por exemplo, tá? É a rocha-mãe. É a rocha que deu origem ao solo, é um bloco rochoso compacto, aonde no máximo você vê algumas rachaduras no meio dela, tá? Tudo bem? Tá Beleza? bom, obrigada. Nada. E aí, pessoal, mais alguma pergunta sobre a parte dos solos? Fiquem à vontade, perguntem mesmo. É muito bom quando vocês participam. Mais alguma dúvida? Se quiser mandar no chat, pode mandar também. Se não quiser abrir o microfone, pode falar. O que é o B2 e o B3 mesmo? O B2 e o B3? Quem tá falando comigo? O Gustavo tá falando comigo? Beleza. Gustavo, então o B2 e o B3, eles são subdivisões do horizonte B, tá? O B2 é a camada do meio, tá? Então, tipo, o B1 é a fronteira com o horizonte A, vamos assim dizer. O B2 é onde você vai ter, então, o acúmulo dessa matéria, vamos falar assim, é o acúmulo que você encontra principalmente de argila, tá? A argila aí, ela age bastante no processo de formação do solo, e você encontra também alguns compostos minerais, como o ferro, o quartzo e o alumínio. É nessa camada, no B2, que eles se concentram. É ali que você encontra mais dessa camada, tá? Mais desses compostos. Argila e alguns compostos minerais. Já na B3, ela é uma camada de fronteira, ela faz fronteira com o horizonte C, e você encontra ali, então, um processo chamado iluviação, que é onde aqueles minerais que ainda não foram muito decompostos ficam no fundo da camada B. Ou seja, lá no horizonte B3, que já faz fronteira com o horizonte C, aonde você encontra mais rochas que ainda não foram decompostas. É como se fosse um processo de baixo para cima, aonde no primeiro horizonte, lá embaixo, é a rocha pura, aí no horizonte C é essa rocha virando solo, mas aí você encontra ainda vários fragmentos. No horizonte B, você praticamente não encontra fragmento nenhum, é bem pouquinho, só da iluviação, e o solo já está se formando. O horizonte O já é o solo formado, e o horizonte A já é o solo formado, e o horizonte O é a camada orgânica dele. Então, é como se fosse um processo evolutivo, entendeu? É tipo essa imagem aqui, que eu ia mostrar para vocês, conforme o tempo vai passando. Então, veja só aqui, pessoal, nós temos a rocha, né? Então, a rocha pura, recém-exposta. Esse aqui é um solo jovem, né? Um solo raso. Então, aqui já só está o horizonte A formado junto com o O. Aí o solo intermediário, o horizonte B já aparece, né? E num solo maduro e bem desenvolvido, todas as camadas aqui já estão bem formadas desse solo. Então, a gente pode dizer aí que conforme o solo vai se desenvolvendo, né, as camadas vão se desenvolvendo junto com ele. Então, é basicamente um processo de formação nesse lance aí, pensando de baixo para cima, na rocha, dando origem a um solo cada vez mais formado e desenvolvido. Tudo bem? Tudo tranquilo? Beleza?
Tranquilo, Bruno, valeu. Valeu, Gu. Pessoal, mais alguma dúvida? Ficou mais alguma questão? Querem perguntar mais alguma coisa sobre solo? Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Pessoal, então, acho que a participação foi muito boa nessa parte de solos, gostei bastante. Vocês estavam aí bem ativos, bem questionadores, isso é muito bom, porque deixa a aula bem dinâmica. E, como prometido, vamos fazer um intervalinho, beleza? 5 minutinhos aí para vocês tomarem uma água, dar uma esticada aí no esqueleto, né? Dar uma ida aí ao banheiro, quem quiser. E a gente volta, então, daqui a 5 minutos, tá bom? Agora no meu relógio são 4h37, a gente volta então ali 4h32, beleza? 5 minutinhos para vocês aí, pessoal, e nós já voltamos, beleza?